Boa noite. Eu tive um certo problema com a entrada no Instagram, mas agora está resolvido. Boa noite, gente. Deixa só a minha parceira aqui entrar para a gente poder começar essa live, tá bom? Só um instantinho, tá? Só um instantinho, tá bom, gente? Estamos só ultimando detalhes aqui. Falta pouco. Oi, Alexandre, boa Oi, boa noite. noite. Tudo Tudo bem, Maitê? bem? Tudo. É difícil. Às vezes as coisas não fluem como deveriam, mas agora está tudo Deu tudo ótimo. Boa certo, noite. né? Boa noite. Então, agora a gente começa. Maravilha. Tá bom. Bom, então, essa é mais uma live da Casa Curumim. Eu sou Alexandre Fúncia de Azeredo Silva. No geral, sou Alexandre Fúncia, tá bom? Eu sou médico pediatra 9 na, na USP, tá? Fiz residência lá, trabalhei um tempo lá. Depois eu fui fazer especialização como terapia intensiva. Aí depois eu me tornei especialista em terapia intensiva. Nesse meio tempo, eu fui fazer homeopatia, depois eu me tornei especialista em homeopatia e medicina antroposófica, tá? Então, esse é mais ou menos um currículo sumário. Eu tenho 58 anos, sou casado maravilhosamente, tenho um filho fantástico, né? E são os grandes apoios da minha vida quando eu não estou trabalhando. E quando eu estou trabalhando também, porque eu penso neles o tempo todo, né? E aí, eu queria que a Maitê também fizesse as apresentações coerentes aqui para a gente poder começar esse jogo rápido aqui. Bom, vamos lá. Eu sou Maitê, eu tenho 42 anos. Eu também tenho dois filhos. Eu tenho dois filhos, né? O Theo de 7 e o Noah de 4. Eu, na verdade, sou psicóloga. Eu trabalho com criança, adolescentes e mulheres, né? Fiz um curso, né, uma formação em medicina, na verdade chama medicina pedagógica, né, pelo SAB. Trabalhei muito tempo, na verdade, fiz alguns estágios na época, assim, em escola Waldorf também, na escola da prefeitura, mas hoje eu trabalho em consultório, né? E tive uma loja, né, chamada Luz do Brincar, que era uma loja de brinquedos pedagógicos de madeira. Então eu gosto muito, né, desse tema de, de telas, trabalho bastante isso no meu consultório com as famílias, né? E é isso. Maravilha. Bom, então o tema ele está com esse enunciado de chupeta digital e como isso interfere com relação à regulação das emoções das crianças. Então, se você me permitir, Maite, eu queria Uhum. só dar uma introduzida ao tema de uma maneira meio, vamos chamar de histórica, entre aspas, né? A, Sim.
nós, como raça humana, a gente já povoa este planeta há mais ou menos uns 6 milhões de anos, ou mais ou menos um pouco. E o que acontece com isso é que a maior parte do tempo que a gente fez esse povoamento, a gente tem feito esse povoamento num nível de atividade, num nível de contato com a natureza, de movimento, né? E isso permeou a nossa vida basicamente 99,9% da nossa trajetória como seres humanos, né? Sendo que, como diz o Daniel Becker, que é um pediatra do Rio de Janeiro, muito importante com relação a este tema e vários outros temas, ele tem o portal Pediatria Integral no Instagram, ele mesmo fala que se a gente colocasse isso para considerasse esses 6 milhões de anos como 12 horas, como equivalentes a 12 horas, né, o aparecimento da agricultura, da urbanização, surgiram basicamente no penúltimo e no último segundo dessas 12 horas. E os últimos 80 anos, que na verdade dão milésimos, quase décimos, milésimos de segundos, é quando a gente começa a ter o contato com imagens, né, transmitidas para a gente de alguma forma, e a gente começa com isso que hoje a gente conhece como telas, né? E isso, nos últimos 30 anos, pelo menos se sofistica num nível em que essas telas estão nas mãos da gente, como estão exatamente nas minhas mãos nesse exato momento, né? E que a gente não foi moldado para isso. Como humanidade, a gente não é naturalmente moldado para esse processo, né? E isso é muito importante porque a gente precisa de um contraponto aí, na verdade. Então, eu acho que duas coisas que são básicas aqui. Uma delas é falar, quando a Maite falou que ela fez uma pós-graduação de medicina pedagógica ou de medicina escolar no SAB é a Sociedade Antroposófica Brasileira, tá? Só para vocês saberem, para quem falou assim, SAB, mas o que seria SAB, né? E a segunda coisa, que eu acho que é fundamental para a gente começar a nossa conversa, é o seguinte: a tecnologia não é inimiga de ninguém, né? Assim como nada que o ser humano construiu, seja como filosofia, como doutrina, como aparato e como tecnologia, desde a tecnologia de inventar a roda, de fazer um instrumento de corte com uma pedra e um osso, né? Desde este ponto até o que a gente vê hoje em dia, né? Como a gente pode, inclusive, se beneficiar nesse exato momento, né? Tudo isso é um processo criativo e não existe neste processo um defeito original e que nos leva a um determinado erro, vamos dizer assim, né? Mas é o jeito como a gente aborda essas coisas e, principalmente, o jeito como a gente pode ter uma tendência, e a gente teve essa tendência nos últimos anos, nas últimas décadas, de substituir uma coisa por outra. Então, da mesma forma como a gente antes ouvia histórias ao pé de uma árvore, e isso ainda é uma tradição dentro do continente africano, e isso ainda é uma tradição em rodas de conversa em vários locais do nosso planeta, né? A gente pode também abrir um Kindle ou abrir uma tela de computador e ler um PDF, ler alguma coisa dessa. Então, em nenhum ponto, nenhuma dessas, vamos chamar assim, tecnologias, entre aspas, é excludente, né? O problema é que o que tem acontecido nesses últimos tempos é que a gente tem excluído uma vida externa, uma vida em contato com a natureza, uma interação social, por inputs, por influxos, basicamente vindos de um aparelhinho pequenininho que a gente carrega no bolso e que a gente fica o tempo todo olhando para ele, né? E que, com certeza, ele tem toda uma arquitetura que nos
prende, e essa arquitetura que nos prende, ela é proposital, ela não é feita à toa. Né? Existe uma lógica para isso. Só que esse prende, ele esbarra numa coisa que a gente tem como estrutura cerebral chamada mecanismo de recompensa, no sistema límbico. Na região mais ou menos aqui na lateral da cabeça da gente, a gente tem, vamos dizer assim, aquilo que a gente pode chamar de a sede das memórias da gente, que é basicamente simbolizado pelo hipocampo, não está restrito ao hipocampo, e uma sede das nossas reações, vamos dizer assim, de antipatia ou simpatia, de desejo ou aversão, que a gente vai simbolizar basicamente na amígdala temporal, que fica nesta região também. Quando a gente recebe estímulos aqui do celular, e todo mundo sabe disso, entendeu? Eles tendem a vir numa grande quantidade e com uma troca muito grande, né, muito rápida, e isso prende a atenção da gente. E muitas vezes a gente continua preso na atenção a isso, porque a gente dispara dentro da gente um sistema de recompensa. Então, eu estou recebendo uma coisa, isso me satisfaz, aí eu continuo querendo receber essa mesma coisa, isso me satisfaz, e vai indo desse jeito. A gente conhece esse mecanismo de recompensa de várias maneiras. Quando a gente está lendo um livro que nos intriga e a gente fala, nossa, não consegui parar até o final do livro. Quando a gente está numa conversa e com amigos, com um grupo, ou assistindo uma palestra de alguém e fala assim, nossa, eu não queria que tivesse acabado, o tempo passou tão depressa. Então a gente foi munido dessa energia boa de bem-estar. E essa arquitetura de rede que a gente tem, ela tem exatamente esse mecanismo de fornecer para a gente o tempo todo esse input de satisfação. E aí o que acaba acontecendo no nosso sistema nervoso é que a gente para de produzir algumas substâncias que a gente chama de neurotransmissoras, entre elas principalmente a dopamina, que faz que a gente continue tendo entusiasmo, mesmo que a gente não esteja recebendo este estímulo contínuo. E a gente diminui a secreção disso. Então a gente fica mais ou menos, guardadas as devidas proporções, mas não muito longe, daquilo que acontece com uma pessoa que ingere uma droga, principalmente, por exemplo, uma cocaína, um crack. Ela chega num nível muito alto de satisfação, até mesmo de implementação da autoconfiança dela, da autoestima dela, e de repente isso cai, quando cai o nível sérico dessas substâncias, o nível no sangue. Né? E se a gente não tiver algo que nos estimule por nós mesmos, a gente não consegue voltar a esse estado de bem-estar. Né? E é por isso que a gente fala da chupeta digital, que é uma chupeta digital para nós todos. Inclusive, outro dia eu estava falando com uma professora de uma escola Waldorf, ela falou que lá na escola já se implementou a questão de não ter os celulares disponíveis para os jovens durante o período que eles estão dentro da escola, inclusive durante recreio, durante pausas, tá? E isso foi até, eles criaram um mecanismo em que eles têm bolsinhas em que eles guardam o celular quando chegam, essas bolsinhas são fechadas, imantadas, elas só podem ser abertas por uma pessoa que tenha esse aparelhinho que desmagnetize essa portinha. E aí, muitos pais ficaram chocados com essa coisa tão, vamos dizer assim, ditatorial, entre aspas. Mas ela, quando os pais vieram até ela e fizeram reuniões, quando isso foi implementado, ela falou assim, tá ótimo, alguém pode me dizer aqui, francamente, se o celular ficar do lado, ele der uma vibrada, vocês não vão olhar? E aí foi na sala toda essa ideia de assim, não, a gente vai. E vocês são adultos, vocês já têm uma constituição do seu ser, do seu eu, pelo Muito menos. bem estabelecido. Pelo menos deveríamos que fosse Exato. bem estabelecida. Né? E se vocês estão com essa dificuldade, imagina alguém
que está neste processo de construção Formação. dessa formação, inclusive dessas conexões de falar assim, não, peraí, agora chega. Agora agora eu vou fazer outra coisa. Agora eu vou dar uma andada, eu vou sair, eu vou conversar, eu vou cozinhar, eu vou comer, eu vou arrumar alguma coisa, né? Então é mais ou menos nesse gancho que a gente precisava falar. E aí, eu queria então que você, Maite, pudesse falar um pouquinho mais dessa questão com relação a esse, vamos chamar de aparato emocional que nós seres humanos temos e que as crianças em particular estão num processo de desenvolvimento. Primeiro, assim, eu queria falar que, assim, isso que você comentou, né? Eu acho que é um desafio, Alexandre, coletivo, né? Até de nós pais, né? Da gente estar atentos ao momento, na verdade, em que, ao invés da gente pegar e olhar, como você mesmo falou, olhar o celular rapidamente, porque isso, querendo ou não, influencia, na verdade, a interação que você tem com a criança, né? Então, assim, existem momentos, né? Primeiro que assim, a gente está vivendo um momento de bastante desafio nas escolas. Acho que é importante a gente olhar que assim, a criança, esse primeiro setênio, né, que é do 0 aos 7 anos, ele é muito importante, Alexandre, para o desenvolvimento dela, né, no futuro. Então é como se a gente estivesse construindo uma casa, né? E a gente fosse solidificar, vamos dizer, colocar, montar, né, a estrutura da casa. E aí, o que acontece? Do 0 ao 7 é esse processo, e esse processo também é emocional, né? A criança, na verdade, ela não tem essa noção. Aliás, assim, ela nasce como um bebê, né? Mole, né? Mole e assim, o adulto vai estar lá, né? Para ajudar essa criança, né? Através do vínculo seguro, mostrar esse mundo para ela, mostrar o limite, que o colo, na verdade, é uma forma de limite quando ela é um bebê, né? E depois esses limites vão sendo revistos, né? E aí o que acontece? Ela vai compreendendo com o tempo, né? Que ela vai se frustrando, que ela vai, na verdade, isso ela pode fazer com coisas muito simples, né? Então, assim, os pais dando o ritmo, a escola dando o ritmo, tendo uma rotina, né? Ela vai entendendo, na verdade, isso vai ajudando ela a dar uma segurança da onde ela está, que ela está num ambiente seguro, né? Afinal, ela saiu do útero tão num lugar assim tão gostosinho, tão quentinho, Com tanto e de repente ela vai contorno, né? de tanto contorno exato, né? Então nós, né, como comunidade, né, precisamos estabelecer esse contato com ela, né, de proteção mesmo, né? Eu acredito muito que assim pais, terapeutas, escola, a gente precisa dar esse contorno e mostrar ao mundo aos poucos, né? Assim, mostrar que o mundo é um lugar bom, né? Depois, obviamente, vai tendo os outros desafios. E aí é óbvio que ela vai entrar em frustrações, né? Mas a gente, como adulto, a gente vai explicar para ela, né? No olho a olho, né? Ela muitas vezes vai nos imitar, né? Nesse primeiro setênio, a criança ela entra, né? Ela imita muito o que a gente faz, né? Ela vai olhar. Então, muitas vezes até tem crianças que pegam, pode ser um livro e começa a falar como se estivesse falando no celular, né? E aí, o que acontece? Aos pouquinhos, ela vai compreendendo esse mundo,
E ela vai conseguindo verbalizar bem aos poucos, né, o que ela está sentindo. Então, na verdade, a gente, como psicólogo, a gente pode, obviamente, conversar com a criança, tá? Mas a gente vai conseguir compreendê-la muitas vezes porque ela não consegue. Esse mundo é, né, o que ela sente, nem ela está ainda aprendendo. E eu acho que assim, Alexandre, é até importante falar que até, né, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade de, né, de se expressar, de falar o que sente, né, de dizer, porque é realmente um processo árduo, né? É um processo que nos exige bastante. E aí, o que que acontece? A gente vai aos pouquinhos com a escola, com os pais, né? Ela olhando os pais, ela vendo também, né? Que esses pais são humanos, que esses pais podem, que esses pais erram e que tá tudo bem eles errarem, né? Assim, porque é importante ela aprender, na verdade, que esses pais, na verdade, eles não são o ideal, eles são o real, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela vai aos poucos, junto com a escola, né, com os pais, aprendendo a sentir, né? Sentir as principais emoções. Então, aos pouquinhos, por exemplo, ela aprende as emoções básicas como, né, raiva, medo, felicidade, calma, tristeza, e depois emoções mais complexas. E com isso, ela vai conseguindo verbalizar, né, essas emoções, que, né, a gente pode falar que é um dicionário aí de emoções, porque existem Um inúmeras emoções. emocionário, né? Como é o nome do livro. Exato, até coloquei aqui assim o livro, né, o Perfeito. emocionário. E é muito isso, assim, porque a gente vai aos pouquinhos falando para a criança, né, quais são essas emoções e o que ela está sentindo, né? E eu acho que é importante também falar que assim é um processo, e aí ela vai aprender muitas vezes com os pares dela, com os amigos, com essa interação social, né? Ela vai aprender olhando, às vezes ela está num restaurante ou ela está exatamente na natureza, ela nessa observação da natureza que tá tudo bem, gente, né? Se não puder ir para uma fazenda, se não puder ir para uma chácara, mas ir para uma praça, né? Isso já é importante. Até a Alexandre, eu acho importante falar que hoje eu atendi um paciente que ele falou assim, eu falei, ele estava falando sobre a emoção dele, que ele estava com raiva, e eu falei para ele assim, como que você se regulou? Ele falou assim, eu me joguei na grama da escola e me acalmei vendo o sol. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai, né, que são detalhes, mas que fazem toda a diferença para compor esse, vamos dizer assim, esse patchwork, né, de emoções e também porque com o tempo essa criança vai desenvolvendo, né, essa inteligência emocional, né, de lidar com o outro, de saber se frustrar, de saber que conflitos fazem parte da vida e que ela vai aprender a lidar, né? Quando a gente fecha ela numa tela, isso acaba sendo difícil, né? Porque ela vai estar interagindo. Tem até, por exemplo, adolescentes que interagem, isso acontece, né? No videogame, por exemplo, com os amigos, mas eles estão lá naquela tela, né? Não é a interação real do dia a dia, né? E até eu acho que é importante falar, Alexandre, que na verdade essas escolas que já estão fazendo teste, né, com alguns movimentos que estão ocorrendo, né, né, no grupo escolar, eles falam, assim, os adolescentes falam, nossa, a gente começou a se falar no recreio, né, no intervalo, a gente começou a jogar, a escola disponibilizou jogos de tabuleiro, ping-pong. Então, assim, essa interação começou a mudar, né? Isso eu estou falando de um adolescente, não estou falando, né, de uma criança do 0 ao 7, né? Mas eu acho que é algo a se pensar. Então, esse desenvolvimento, né, do primeiro centênio, ele é importante para a gente refletir e pensar
como que a gente quer, né, que essa criança cresça e se desenvolva como adolescente, que vai ser, na verdade, o nosso adulto, né, no futuro. Esses pontos que você colocou, eu acho que são fundamentais. A gente precisa ter, ter uma coisa bem em mente, bem claro, né? A, a construção de cada um de nós se faz, e aí a gente pode usar o termo psicológico, na alteridade. A gente vai se construindo conforme a gente vai entrando em contato com os outros, né? Recebendo coisas interessantes dos outros, recebendo coisas não interessantes dos outros, né? Porque aí a gente começa a e vocês com certeza já viram isso, por exemplo, quando a gente conta uma historinha para uma criança que ela está passando por um momento em que ela está tendo muita raiva, ela está se manifestando com muita braveza com relação ao mundo, e aí você vai e conta uma historinha de um personagem que é muito bravo e que descobre no caminho da história, né, que essa braveza está magoando os outros, os outros se afastam dele, ou descobre que essa braveza, quando ele acaba de ficar bravo, ele fica triste consigo próprio, e aí isso vai ensejando uma mudança. E aí a gente vê a criança nesse espelhamento, quando ela olha para esse personagem da história, ela consegue refletir sobre ela própria. E a gente vê isso muito frequentemente, processos de cura, de apaziguamento desses momentos irritadiços, desses momentos mais violentos das crianças, por esse espelhamento. Por quê? Porque eu vejo no outro coisas que eu vejo em mim. E quando eu vejo no outro, fica mais claro para mim se aquilo está valendo a pena, se aquilo não está tão bom, né? E aí eu acabo, por espelhamento, entre aspas, né? Tanto que a gente tem neurônios de espelho no cérebro, Uhum. se precisar depois a gente fala disso, mas não é o caso agora, a gente vai lapidando quem a gente é, como a gente age, como a gente funciona, como a gente se comporta, como a gente se comporta perante o outro, e a partir de um determinado momento, como a gente espera que o outro se comporte em relação a gente, né? Tratos sociais, né? Uhum. Ética, ou seja, uma lógica de comportamento da gente em relação ao outro, do outro em relação a gente. E é assim que a gente construiu a sociedade. E a sociedade é construída nesses tratos, né? Em que as pessoas inevitavelmente precisam se ajudar. E como dizia o poeta lá do século XV, nenhum homem, no sentido de ser humano, nenhum ser humano é uma ilha, né? Uhum. A gente está o tempo todo circundado por pessoas, aprendendo com elas, aprendendo inclusive negativamente com elas, entre aspas. A pessoa faz um negócio e fala assim, não, eu não vou fazer. E é uma fala muito comum assim, ah, não, meus pais me criaram desse jeito, mas eu vou criar meu filho de um jeito muito diferente desse. Muitas vezes a gente resvala em fazer exatamente o que os pais falam, né, e fizeram com a gente, mas muitas vezes a gente faz esse passo adiante. E os nossos filhos vão viver um ambiente melhor do que a gente, de alguma forma, viveu. Claro, sem desmerecer toda a nossa história, sem desmerecer que os nossos pais, como você mesma disse, nossos pais, mães, cuidadores responsáveis, são humanos. Têm todo o direito de dar um mau passo, de uma palavra errada, de se enganar, de se corrigir, de ir lá e falar, olha, desculpe, né? Vamos começar de novo, vamos ajeitar essa situação, e a gente passa por isso todo o tempo, né? Claro. E aí o que acontece? E aí fazendo um vínculo com a ideia da tal da chupeta digital, Uhum. né? Se a gente recebe inputs que sempre nos agradam, né? E isso, a arquitetura de rede, através de algoritmos, faz com a gente, tanto que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, provavelmente já tiveram, de pesquisar uma determinada coisa no computador de vocês ou no computador do cônjuge de vocês ou no computador do local de trabalho de vocês, e o que vocês veem aparecer é diferente. A sequência
de sites é diferente. Muitas vezes você não encontra uma informação que você encontrou no seu computador, no computador, num outro computador que não é o seu. Por quê? Porque aquilo está colocado para te colocar dentro daquilo que você, dentro do território, dentro do conjunto de saberes, informações ou experiências que você já disse que você gosta previamente. Clicando ali naqueles locais, entrando naquelas páginas, lendo aqueles comentários, ouvindo ou vendo determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas, né? E aí, quando eu estou o tempo todo recebendo coisas que me satisfazem, quando eu recebo uma coisa que não me satisfaz, é óbvio que eu vou ficar chateado. Mas eu vou precisar disso, até Uhum. até mesmo para eu definir para onde eu quero ir. Porque aí vão me surgir várias possibilidades à frente, e eu vou falar, não, não, peraí, essa aqui não é tão legal, essa aqui é melhor, ah, mas não é tão boa. Essa aqui tem umas coisas legais, puxa vida. Mas fazer só isso eu também não quero. Quem sabe se eu juntar isso com isso? E é graças a coisas dessas que a gente tem gente que foi fazer bioengenharia, foi fazer próteses de membros, próteses dentárias, né? Próteses auditivas, que têm uma capacidade muito mais orgânica, porque elas entraram na biologia do nosso ser e, ao mesmo tempo, trouxeram a engenharia para dentro do nosso ser, né? E aí eu consigo congregar coisas porque eu ouvi diferentes possibilidades, porque eu enxerguei diferentes possibilidades. E aí eu queria fazer só uma parte, eu espero ser bastante rápido, porque eu tenho um problema de falar demais, que é grande, então vocês previamente me perdoem. Quando surgiu o cinema, eu acho que vocês já ouviram essa história, os irmãos Lumière foram fazer uma projeção numa sala da alta elite francesa, lá em Paris, né? Escureceram a sala, e aí começaram a projetar um trem numa gávea, o trem na plataforma, já soltando fumaça e tal, prestes a sair de lá. E aí o trem começa a sair, ele começa a ganhar velocidade, então eu vou fazer de conta que o meu dedo é o trem. Aí o trem está saindo da gávea, ele vai ganhando velocidade, ele vai fazendo esse movimento, ele vai fazendo esse movimento, né? Quando o trem chegou neste nível, a sala foi esvaziada. As pessoas saíram correndo, desesperadas, porque o trem ia passar em cima delas. Mas o trem não ia passar em cima delas, porque aquilo era uma projeção, o trem não estava lá. E até fiz desse jeito, porque até eu mesmo me incomodei com o meu dedo chegando perto da câmera. Isso é incômodo, cara. Você está invadindo o meu espaço pessoal, o meu espaço seguro, né? E aí um cara lá no começo do cinema, um russo, que eu falo dele toda hora e agora eu esqueci o nome, Dziga Vertov, ele fez sei lá, se chama média-metragem, um curta-metragem, que eu acho que dura 23 ou 30 minutos, que chama O Homem em uma Câmera, onde ele coloca de uma maneira sensacional a ideia que há muito tempo a gente conhece como enquadramento. Então ele mostra uma imagem e depois ele mostra um universo maior. E aquela imagem é só um recorte. Aquela imagem é só um enquadramento. Então, quando eu olho o mundo através de uma tela, inevitavelmente, eu estou vendo o enquadramento que alguém fez. Por exemplo, o enquadramento que eu fiz do ambiente em que eu estou agora. Vocês não estão vendo essa sala inteira. Vocês estão vendo só o pedacinho que eu deixei vocês verem. A Maitê não está te mostrando esse local inteiro que ela está. É só o que ela enquadrou para mostrar, né? Sim. Por uma necessidade ou por outra. Então, é importante a gente ter em mente que a gente tem uma característica neurológica de que a visão para a gente ela tem uma qualidade de realidade. Então, o que eu estou vendo é real. Quando a gente cresce, quando a gente é criança, isso não é uma verdade. Então, é só lembrar de uma experiência, tem um TED Talk de uma linguista americana chamada Patricia Kuhn, Kuhn, em que ela fala de um experimento que foi feito
em que ela pegou crianças de 6 meses e colocou uma contadora de histórias para contar histórias para elas em mandarim. E depois de um tempinho, fez ressonâncias funcionais e avaliou a percepção que essas crianças tinham dos fonemas da língua inglesa e dos fonemas do mandarim. E ela viu que 100% das crianças conseguiam fazer essa percepção de tons, de fonemas, relacionados às duas línguas. Aí, a partir disso, ela fez uma separação. Um grupo continuava tendo a contação de histórias e o outro grupo deixou de ter contação de histórias. E depois de uns 3 meses, mais ou menos, 4 meses, acho que foi isso, entre 9 e 10 meses, ela repetiu a ressonância funcional. E no grupo em que as crianças pararam de ter essa contação de histórias, as crianças perderam mais ou menos a capacidade de discriminar tons e discriminar fonemas do mandarim. Tá? Aí tem outro grupo, o grupo das crianças que permaneceram tendo histórias. Só que esse grupo também eles fizeram uma separação. Eles separaram. Parte do grupo continuou tendo pessoalmente essa contadora de histórias. A outra parte viu um vídeo dela contando a história. E aí passaram-se esses 3 meses, eles pegaram e fizeram ressonância desses subgrupos do grupo receberam contação de história. O grupo que continuou tendo a contação de história com a pessoa carne viva na frente delas, Vivo, né? Assim. viva, ali presente, né? Assim, continuou discriminando aquilo que já conseguia fazer os 6 meses. O grupo que não mais tinha a contação da pessoa em pessoa, mas o vídeo dessa pessoa já também tinha perdido capacidade de discriminar. E isso é um dos pontos. E um outro exemplo disso é que provavelmente vocês já viram, se vocês tiveram filhos pequenos em algum momento, até uns 2, até 3 anos, muitas vezes, a criança chega ao consultório do pediatra e aí o pediatra pode ter os escaninhos, como a gente tem na Casa Curumim, em que ficam os brinquedos, ou os livros. O que as crianças fazem? Elas pegam o brinquedo, põem no chão. Elas pegam outro brinquedo, põem no chão. Até que elas tiram tudo. Aí os pais falam assim, mas por que raios ela tirou tudo? E muitas vezes os pais falam assim, filho, filha, mas você não está brincando com tudo. Por que você pegou tudo? Isso tem uma explicação. A explicação é, a partir do momento que essa criança pôs a mão naquele objeto, ele existe. Aí ela pegou. Então é quase como se ela fizesse assim, catalogação da existência de coisas neste local. Existe, 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 existe. Só é real o que eu consigo pôr a mão. Concreto, né? O que é concreto, que eu ponho a mão, que eu sinto o cheiro, que eu ouço a voz, né? Enquanto eu estou vendo a imagem. Então só é real nesse sentido. Então, isso é muito legal, porque isso dá essa condição de que a criança está presente, no presente. E isso e aí eu vou continuar o trocadilho, isso é um grande presente, de verdade. Porque ela está presente naquele momento presente, ela está viva e atuante no momento que está vivo dentro dela, né? E vivo ao redor dela. E isso até ela não consegue fazer. E a gente não, por mais que a gente se comunique com os amigos e use o WhatsApp, ou use qualquer outro instrumento, até mesmo vídeo, vocês adultos mesmo já devem ter percebido que não é a mesma coisa. Você fazer uma reunião pessoalmente e fazer uma reunião pelo computador, eu, pelo menos, não fico tão satisfeito com a reunião pelo computador. Parece que faltou coisa, e faltou mesmo, claro. E eu fico mais cansado. Na interação pessoal, quando a gente está reunido, ele não precisa estar na mesa de bar. Na mesa de bar é o local ideal. Né? A mesa do almoço de domingo também é o local ideal. Mas mesmo que não seja tudo isso, uma mesa de reunião, a gente já ganha um outro componente. Um componente de realidade, de interação. E essa interação é uma coisa fundamental. Fundamental. Aí eu queria só falar mais uma coisinha, que é o seguinte. O mundo de hoje
de alguma forma, pressiona muito para que a gente tenha um smartphone. E é muito comum a seguinte frase, se os pais ainda não liberaram um smartphone para uma criança, que inclusive outro dia eu ouvi no negócio que eu já vou falar, assim, a partir dos 2 anos, já tem criança que tem o seu próprio celular, smartphone. A frase típica do filho que ainda não recebeu fala assim, poxa, mas todos os meus Todo amigos mundo têm. tem. Todo É. mundo tem, por que eu não tenho? Essa frase, gente, foi, na verdade, o grande desencadeador de um movimento que a gente tem aqui no nosso país, chamado Movimento Desconecta. Tá? E que eu peço, por favor, para vocês irem até lá o site do Movimento Desconecta, tá bom? E a gente pretende depois colocar em referência livros, os sites, as coisas que a gente está falando por agora, tá? Para poder servir como apoio para vocês, como referência bibliográfica, que no Instagram fica muito complicado. Né? Não tem PowerPoint de Instagram, quer dizer, até onde eu sei, me perdoem a ignorância profunda, caso exista. E esse mote já deu ensejo a esse movimento. E foi dentro desse movimento que eu vi a Shelley falando que ela estava fazendo uma enquete numa escola e que crianças a partir ela fez enquete dos 2 aos 17 anos. Todas aquelas crianças daquela sala tinham um smartphone. Todas. 2 anos. Então, e só para dar um exemplo bem grotesco, eu tenho uma criança que é muito querida minha, que teve que operar o polegar, porque ela fez uma retração de tendão do polegar, tá? Que não dissolvia, ela precisou ir para a cirurgia ortopédica, para liberar o tendão do polegar. Por quê? Porque ela ficava com o celular segurando na mão, enquanto os pais viajavam do interior para São Paulo para visitar os avós. E no retorno para casa. Porque nesse momento que ela estava com o celular na mão, ela ficava mais calma de ficar aprisionada no tal do bebê conforto, que de conforto tem muito pouco, de segurança é que ele tem importante. Então ele chama bebê seguro, ele não chama bebê conforto, na E verdade. Mas você vender como bebê seguro não vai ter o mesmo impacto, e né? até, Alexandre, essa questão que você falou desse exemplo que você deu, né? Assim, é um ócio que essa criança vai viver, que ela pode ser que ela vá em algum momento cansar, né? Mas que assim, não é, obviamente não é fácil fazer essas viagens, porém assim, você pode fazer brincadeiras, né? Assim, ai, quem viu vamos ver quantos carros vermelhos você está vendo. Eu sei que não é desafiador, mas assim, isso faz com que ela aprenda a lidar com o ócio, porque muitas vezes, né, ela vai ficar, né, num avião, ou ela vai pegar o carro e ela vai ficar um tempo parada. Só que ela precisa fazer esse exercício, né? Alexandre, que você comentou, de que esse exercício para quê? Para que ela se mantenha aos poucos e ela consiga aos poucos entender que esse ócio existe, que é um processo, e que muitas vezes ela vai se frustrar e que faz parte da vida, né? Ela lidar com essa frustração. É óbvio que os pais vão estar lá, né, para ajudá-la, mas assim, que é importante sim ela aprender com o tempo, né, entender que ela vai sair de um lugar e ir para outro, né? Sim. Tem só um ponto que eu acho que é importante falar, Por favor. Alexandre, com relação, eu estava esperando, né, a live e aí eu vi que eu sigo, né, a deputada que criou a PL, né, o projeto de lei. A Marina Elô, o Isso, projeto e foi saiu hoje, o colocado projeto foi aprovado hoje. hoje, porque Hoje. no dia 7 ele ia ser aprovado e não adiaram, então saiu hoje. Que bom. Saiu hoje, o projeto foi aprovado hoje, então o próximo passo, na verdade, é o governador Tarcísio, né?
aprovar o projeto de lei para que, na verdade, o Estado de São Paulo tenha essas restrições que a gente já está falando, né? Que já está ocorrendo em algumas escolas particulares, Isso. né? Algumas escolas particulares já estão fazendo testes, né? A partir desse movimento Desconecta, que foi criado por mães que foram, né, se sentiram sensibilizadas por esse livro, né, Alexandre, Isso. do Jonathan Haidt, Right. que fala sobre a geração ansiosa. Isso. Então eu vou falar 3 coisinhas. O projeto de lei número 273 de 2024, ele foi publicado no Diário Oficial no dia 26 de abril. É da Marina Elô, tá? E aqui ninguém está fazendo proselitismo com relação a partido. Nós estamos falando de uma pessoa que fez um projeto, uma pessoa do mundo político que fez um projeto. Por quê? Para a gente conseguir mudar coisas, a gente precisa que essas mudanças sejam sociais. As mudanças individuais, elas vão levando a um determinado quórum, e esse quórum dá um quanto de energia para a gente conseguir implementar no social. Né? Esse é um ponto. O segundo ponto é a história do ócio. Né? Em 2000, o Domenico Di Masi, que é um pensador que infelizmente faleceu ano passado, escreveu um livro que chama Ócio Criativo. Ócio não significa vagabundagem. Ócio é uma palavra para definir esse estado em que você fica quando você não está sendo, nem por você, nem por ninguém, compungido a fazer alguma coisa. Né? E este processo é criativo. Eu brinco que a gente jamais teria tido a filosofia se a filosofia não tivesse nascido na Grécia, num grupo de pessoas cujo trabalho braçal era feito pelos escravos, infelizmente. Tá? A nossa filosofia nasceu do ócio. Ela nasceu da possibilidade de alguém pensar além, pensar mais, poder pensar, ter tempo, ter espaço para pensar, para sentir e para agir. Né? A própria reflexão que levou à construção da psicologia, ela não foi feita em cima de uma pessoa que estava carpindo o dia inteiro e exausta ao final do dia. A gente precisa do ócio, porque se a gente ficasse em atividade plenamente, a gente morria, exaurido, exausto. A gente precisa de pausas. E a gente precisa respeitar essas pausas. E eu vou admitir, faço meia-culpa, que eu tenho uma dificuldade muito grande de respeitar essas pausas. E muitas vezes fico enfiando coisa que nem precisava na minha vida para não parar para contemplar. Como fez o menino que se autorregulou se jogando na grama e olhando o sol. Que é brilhante. É brilhante. É absolutamente fantástico. A terceira coisa é só um comentáriozinho. Desculpa que está em preto e branco, eu imprimi preto e branco, mas isso é um guia de reflexão que está dentro do site da Companhia das Letras, que foi quem publicou a Geração Ansiosa. Tá? Assim como existe a Geração Ansiosa, existe um livro que precedeu a Geração Ansiosa, chamado A Última Criança na Natureza, Last Child in the Woods, que é um livro muitíssimo interessante, né? E que vale muito a pena ler. E assim como ele, vários outros são muito interessantes, e a gente vai fazer a partir de amanhã uma compilação para colocar lá no Instagram para vocês verem esse tipo de referência, tá bom? Porque é bem legal. Eu vou ver se a gente consegue colocar também como eu não sei se a gente pode chamar de post no site, né? No nosso site da Curumim, colocar a lista, porque no site é mais fácil de buscar informação, inclusive colocando a referência em HTTP, a gente consegue fazer o hiperlink para os locais onde essas coisas estão, tá bom? E eu me comprometo a fazer isso nos próximos dias junto com a Maitê. Combinado. Eu não sei, Alexandre, eu não consigo ver as perguntas, eu não sei se tem alguma pergunta, porque eu não tô recebendo nada. Eu também não recebi pergunta nenhuma. Felizmente, nós temos uma audiência aqui muito legal, tem gente para chuchu, espero que todo mundo ainda esteja aqui, né? Mas é uma lista grande de gente. Agradecemos profundamente a paciência de vocês numa terça-feira à noite,
entendeu? Na hora de nanar, hora de fazer, de dar uma ajuda para as crianças poderem engatar no sono, hora de comer, de ver alguma coisa, nem que seja um seriado para relaxar, né? Exato. Né? E eu não sei, que mais que a gente não abordou? Ah, e desculpa, dessa coisa com relação Uhum. ao movimento Desconecta, Uhum. tem uma live que eles fizeram, que é de abril também, que é bem interessante. Eu recomendo que vocês procurem no YouTube e daqui a alguns dias eu deixo a referência lá no site e no Instagram da Curumim, tá? Eu só não prometo isso para amanhã porque eu não vou conseguir para amanhã. Então, se eu fizer a promessa, eu vou furar e aí vocês vão ficar E eu tristes. acho que tem também, né, no próprio Instagram tem o movimento Desconecta, que Tem, tem todas as lives, né, tá? que elas ficam O Movimento Desconecta, disponibilizadas. inclusive, tem um manual lá para quando você se afilia na escola, mostrando como é que é o processo. E a live mostra bem que, assim, você não precisa convencer todo mundo o tempo todo, é claro. Isso começa de um pequeno núcleo de pessoas, dentro, no geral, dentro das escolas, porque são o grande momento, o grande local, né, para que a gente possa fazer essas modificações sociais, né? Então, isso começa em movimentos de escola, de 4 pais que querem encabeçar o movimento, depois existe uma rede de apoio, isso tudo é muito bem explicado lá. E vale Sim, muito a pena, porque, assim, voltando ao que a gente falou do começo, a tecnologia não é um problema. A tecnologia, não. graças a ela, a gente pôde fazer coisas que antes a gente não podia. Graças a elas, hoje, a gente consegue, por exemplo, nas nossas 2 atribuições, fazer algumas consultas online Uhum. com pessoas que estão morando fora do país ou com pessoas que estão com algum impedimento, seja porque caiu um toró e a rua ficou interditada, Sim, né? isso é possível, Toró é uma exato. palavra meio velhinha da minha parte, desculpem, isso revela a minha idade, né? Uma chuvona, uma tempestade. E eu acho até, Alexandre, até para falar, né, assim, talvez assim, eu acredito que assim, o pessoal saiba, né, quais são as estratégias, obviamente, mas assim, e claro que para cada setênio, para cada ano de desenvolvimento, a gente tem né, vamos dizer assim, um desafio e as crianças elas vão amadurecendo e os outros desafios vão aparecendo também, né? Porém, essa primeira infância, elas se contentam com um pouco, né? Assim, então eu digo assim, quando você estava até, né, falando da questão, né, do brincar, a criança muitas vezes, quando a gente entrega um presente para ela, ela não vai brincar com o brinquedo, né, que aquela pessoa deu. Ela vai brincar com a caixa de brinquedo, Foi a né, nossa com a conversa de caixa. outro dia, né? Exato, exato, assim. E para ela aquilo vai virar um carro, né? Porque é o momento dela imaginar. Obviamente depende, né, da faixa que a gente está falando, mas mesmo assim ela vai muitas vezes usar essa caixa de papelão, às vezes para deslizar, dependendo da criança, uma criança mais velha. Então, eu acredito muito que assim o pouco, muitas vezes, quando a gente, né, ensina isso desde pequeno, ou quando a gente coloca os devidos limites, isso, né, ajuda a criança a dar um norte que com pouco você se satisfaz, né? Como você mesmo falou, contemplar, né? Muitas vezes assim, você ir para uma praça do pôr do sol e ver o pôr do sol, já é claro que isso depende de ensinamentos, depende, né, da gente ensinar também a gratidão, mas já é uma forma da criança por si só se maravilhar ou se muitas vezes regular, né? Porque pode ser que os pais naquele momento, né, que você comentou, ou de birra, ou né, de momentos assim que é difícil, que é desafiador, mas
que quando ela se regula assim com poucas coisas, entende? Às vezes no momento dela, o tempinho dela, né? O silêncio às vezes é muito importante para aquela criança. Às vezes uma música, isso é muito individual, né? Isso depende muito de criança para criança, mas isso ajuda, né, a ela se regular e muitas vezes essa regulação ela é diferente de uma regulação, né, de uma chupeta digital, né, Alexandre, assim, nessa questão de que, assim, a chupeta digital, ela é rápida, né, ela é rápida, porém, quando se tira, ela tem uma consequência também, né, que é aquele tempo que ela ficou focada, né, com a energia, porque a criança é pura energia, e de repente ela está focada naquela televisão, está focada naquela tela, e aí ela quer sair, ela quer expandir, e aí ela tem, né, essas crises que aí é difícil de contornar. Né? Então, acho que existem meios, a gente não está falando simplesmente para desaparecer, mas simplesmente existem formas, né, da gente lidar com isso, que não é fácil, mas que a gente está, né, não é fácil, mas que a gente está como sociedade, como acho que é um desafio coletivo, né? Não é por isso que está existindo uma PL, está existindo um movimento Desconecta, né? Livros para falar que exatamente existe consequências e essas consequências já aparecem aqui, né? De 2010 até hoje a gente já consegue ver essas consequências. Então, como que a gente pode agora criar essas crianças pequenas, né, diminuir esses impactos tecnológicos para que elas não, né, não passem por isso. Eu acho que isso também é um ponto importante, porque talvez assim, antigamente existia muito essa coisa, mas isso está desenvolvendo, né? Não, isso é importante. Hoje já se tem uma ideia um pouco diferente, né? Já se tem estudos falando, né, de resultados um pouquinho diferentes em relação ao que se tinha antigamente, né? Com certeza. E aí a ideia da gente colocar, de usar o termo chupeta digital, veio da seguinte ideia. Quando você põe uma chupeta na boca de uma criança, a criança, como tem uma similaridade entre o bico da chupeta e o mamilo, o bico do peito, né? A criança pode fazer um cruzamento de sensações de bem-estar e ela acalma muito rápido. Só que tirar a chupeta, e aí as mães e pais dos meus pacientes sabem o que eu falo, eu explico a respeito da chupeta, é um transtorno. E o fato de ela ficar lá tem consequências a curto, médio e longo prazo muito importantes, que impactam inclusive o orçamento familiar. Né? E essa chupeta é a mesma coisa. Essa chupeta também ela tem impactos a curto, médio e longo prazo. Alguns, os de longo prazo, a gente começa a entender agora, a gente começa a vislumbrar agora, mas outros a gente ainda não consegue compreender. Da mesma forma como um evento bem mais recente, que é a pandemia, deixou uma marca na humanidade. Uhum. E a nossa sociedade, e isso eu vejo no consultório muito nitidamente, pós-pandemia está diferente do pré-pandemia. Sim. E algumas coisas a gente perdeu. Com E eu certeza. espero que a gente consiga ter a força para resgatar. Como sociedade, como um movimento social, né, de todos, que é posse de todos, é dever e direito de nós todos, que a gente possa resgatar essa humanidade que, de alguma forma, ficou deixada de lado nesses últimos tempos. Né? Concordo. É um trabalho, né? Assim. É um trabalho muito ativo. Muito. É um trabalho de formiguinha que é só lembrar. De formiguinha em formiguinha a gente faz um formigueiro. A gente faz uma colmeia. E a organização de uma colmeia, a organização de um formigueiro, é exemplo para qualquer um.
é absolutamente impactante, extraordinário ver como é que funciona. Então, juntos, a gente consegue fazer coisas absolutamente fantásticas, né? E é o motivo pelo qual a gente está aqui em frente a vocês, para podermos juntos fazer isso, né? A Casa Curumim, eu, a Maitê, e sem número de pessoas, graças ao bom Deus hoje em dia, já tem tentado e continuará tentando cada vez mais construir esse mundo para os nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, netas depois, para gerações que virão depois, assim como aquele homem que planta tâmaras, né, e não vai colher tâmaras, como diz o provérbio persa, né? Pode ser que a gente não tenha uma visão direta do resultado que isso tem, mas que a gente precisa fazer, a gente precisa, então a gente vai lá e faz, né? E até, Alexandre, com certeza, uma das formas também é a gente nos auto-educarmos, né? Porque para educar é um desafio, né? Assim, é Lógico. desafiador. E aí, muitas vezes, a gente precisa se autoeducar para a gente conseguir passar, porque coisas que, na verdade, a nossa geração tinha, né? Que a gente vai precisar mudar para a gente se adequar a essa geração que está vindo, né? E que Claro, tem, né, pontos positivos e desafiadores aí para a gente conseguir fazer esse processo, que é isso que você comentou, né? A gente, de formiguinha em formiguinha, a gente realiza um trabalho árduo de formigueiro mesmo, né? exatamente. Como sociedade. Então, acho que se alguém tiver pergunta, a gente está terminando aqui, né? Sim. Então, por favor, façam alguma pergunta que vocês acharem, ou se vocês não têm perguntas, não sei se isso é bom ou se é ruim, para falar a verdade, né? Então, mas nós estamos aqui, gente. A gente sai da live e, como diz o outro, a gente entra na live, né? Exato, Vamos para a exato. vida. Vamos. Aqui tem, acho que a Marta Gaia falando obrigado pelo conteúdo, agradecendo. Nós que E agradecemos. conseguir. É uma troca. Mais alguém, gente? Senão vou dar por encerrada a sessão de hoje. Perfeito. Muito Mas foi obrigado. um prazer, viu, Eu Alexandre? Foi também, Maite. muito, Muitíssimo muito obrigado. legal. Foi uma conversa tão legal, tão fluida. Eu Foi adorei. muito bom. Se a gente Legal. tivesse combinado, não dava tão certo, né? Exato, exatamente. Foi muito bom mesmo. Então tá bom. Tá bom. Tudo de bom para todo mundo e para nós também. Até Uhum. mais, gente. Até, Tchau, tchau, tchau. tchau.